E eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Saindo um pouco dessa atmosfera de terror e tente não rir, que é o que mais temos postado aqui, vamos agora para o âmbito da psicologia, da reflexão, né? Então a gente vai ver agora sobre o Shikamaru, que é um dos personagens de Naruto que mais coloca a gente para refletir. Shikamaru e o custo de não ter ambição. Psicologia de Naruto, e é de qual canal, amor? Psicologia dos Animes. Canal maravilhoso, pra gente refletir, pra gente ficar mais inteligente. Antes de iniciar, deixa o like, se inscreva, ative o sininho, faça qualquer comentário e bora pra reação. Vamos! Eita, verdade. Caraca! Psicologia dos Animes. Shikamaru Nara. Uma vida calma e serena. O preço de uma vida simples. Eu sou Rafael, psicólogo, e tudo tem um preço, até mesmo uma vida simples. Hoje a reflexão é sobre Shikamaru Nara. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, rumo aos 400 mil inscritos. Vamos lá. Shikamaru é um personagem bem identificável. As pessoas se identificam muito com ele. E um dos motivos é que Shikamaru gosta de fugir dos problemas. Quem não gosta, né? Shikamaru queria uma vida calma e serena, sem muitas emoções ou trabalho. Ele é um personagem que prioriza a sensação de calma acima de qualquer outra coisa. E por esses motivos, ele se autodenomina a pessoa número 1 em fugir e também como alguém que é covarde. O filósofo britânico Alan Watts dizia: o significado da vida é apenas estar vivo. É tão claro, é tão óbvio e tão simples. E ainda assim todo mundo corre em pânico como se fosse necessário alcançar algo além de si mesmo. O Shikamaru concordaria fortemente com essa frase. O filósofo Antístenes, que era discípulo de Sócrates, nos aconselhou a reduzir as coisas que possuímos às necessidades básicas para que nossas almas sejam livres. Outro grande filósofo que poderia ter inspirado Shikamaru. Mas afinal, realmente ter uma vida simples como a do Shikamaru acaba trazendo uma maior satisfação? Shikamaru é diferente dos outros personagens. Até porque comparamos com Naruto, que é o personagem mais motivado do anime. Enquanto todos os outros personagens estão fazendo poses que mostram o tanto que eles querem alcançar, Shikamaru quase sempre aparece com a mão no bolso, como se já estivesse satisfeito com tudo que tem. Há alguns meses atrás eu falei sobre o Nike, que é um personagem que não tinha ânimo pra fazer nada, mas o Shikamaru é diferente. Ele gosta de uma vida pacata e simples. Shikamaru tinha um famoso sonho de se tornar uma nuvem. Se uma nuvem implicava em não ter obrigações, você apenas existiria e não necessariamente você precisava fazer alguma coisa. Shikamaru também nunca teve grandes ambições como seus colegas. Ele só queria... Por quê? Ai, é muito ruim quando você vive sem propósito, não tem sonho, você não tem vontade de fazer nada, você só vive. Isso é ruim pra pessoa. Acho que o ser humano ele foi criado pra ter estímulo, pra ter a sua existência, sabe? Entendi. Casar, ter uma família simples, como se isso fosse fácil, né? E ter um trabalho mediano. Essa era a vida dos seus sonhos. A mente humana é naturalmente inclinada a complicar as coisas. Um conceito conhecido como papanca nos ensinamentos budistas. Temos a tendência a gostar de pegar uma sensação ou um pensamento simples e gostamos de colocar em camadas de interpretação e significado, muitas vezes sem perceber. Isso pode levar a gente a construir narrativas projetando o futuro e ancorando no passado, em vez de simplesmente vivenciar o presente. Ou seja, tornar a vida tão simples não é algo necessariamente fácil. A neurociência nos diz que nossos cérebros são programados para a negatividade e odeiam a incerteza. Isso implica que mesmo notícias ruins podem ser melhores do que nenhuma notícia. Geralmente, na ausência de fatos, o cérebro inventa histórias para preencher lacunas. O Shikamaru, apesar de ser bastante inteligente, nunca pareceu questionar muito as coisas. Seus prazeres e objetivos são bem simples no geral. O ponto é que ele tem um grau de aceitação bem alto na vida. Isso é algo bem invejável. Ele consegue aceitar que vai ter uma vida tranquila e simples. Ele consegue aproveitar momentos simples na vida. Ele gosta de jogos como Shogi, que é um jogo de estratégia. Se compararmos com os jogos da nossa geração, é um jogo tedioso, até porque o nosso cérebro atualmente precisa de vários estímulos. Cada vez mais é difícil se contentar com algo mais tedioso, como uma simples partida de xadrez, por exemplo, ou de Shogi. E vemos essa calma no Shikamaru desde criança, na amizade que ele tem com o Choji. O Choji é o seu único amigo mais próximo. E ele simplesmente mantém por vários anos. Shikamaru gosta de percorrer o caminho mais fácil de tudo. A sua parceira de equipe é a Ino. Ele nunca se interessou pela Ino. Talvez porque a Ino tem a personalidade mais incisiva, queria muito os holofotes, algo oposto dele. Essa baixa motivação ou essa baixa ambição do Shikamaru seria algo bom? Bem, depende. Primeiro precisamos olhar o que de fato desejamos. Em uma de suas cartas, Sêneca diz a Lucílio: na fala comum, costumamos dizer que estamos muito felizes que uma pessoa foi eleita cônsul, ou que outra pessoa se casou, ou que sua esposa deu à luz. Eventos que, longe de serem causa de alegria, são frequentemente o início de uma tristeza futura. O que Sêneca diz aqui é para termos cuidados com os nossos desejos, porque eles não trarão só benefício para a gente. Desejar muito
muito e alcançar esse desejo não necessariamente vai trazer felicidade pra você. Então o Shikamaru entra em vantagem aí. Só que é uma linha bem tênue. Alguém como o Shikamaru também poderia ser uma pessoa bem apática. A falta de motivação, por exemplo, poderia ser justamente um problema biológico. Um estudo interessante da pesquisadora Valerie Bonelli mostra a diferença dos cérebros de pessoas altamente motivadas para pessoas com menos motivação ou apáticas. Os pesquisadores descobriram que as pessoas que tendiam a ser mais apáticas tinham menos conectividade cerebral simplificada entre regiões ligadas à decisão de fazer um movimento muscular e realmente fazer o movimento. E essa falta de conectividade eficiente resultou em mais atividade e um dreno de energia no córtex pré-motor. Lembrando que o córtex pré-motor é justamente a região do seu cérebro, a região central envolvida na decisão de agir. Essa área acende milissegundos antes de outras áreas do cérebro que controlam seus movimentos físicos. Então, naqueles que são menos motivados, o córtex pré-motor parece usar mais energia. Ou seja, o cérebro do Shikamaru poderia sim consumir mais energia para realizar uma ação. E isso explicaria boa parte da falta de motivação dele e do cansaço. Ou seja, para pessoas mais apáticas, fazer uma ação exige mais esforço. Talvez para o Naruto ou para o Kiba seja mais fácil se motivar com um grande desafio do que para o Shikamaru. E isso pode ser uma questão biológica, levando para a nossa realidade. Apesar desse ponto, outro estudo interessante mostrou que isso não é um padrão imutável. Qualquer pessoa saudável pode mudar a conectividade funcional do seu cérebro, mudando conscientemente hábitos de comportamento e padrões de pensamento. Nosso cérebro é plástico. Sua mentalidade, sua predisposição para ser motivado ou apático nunca são fixos. Mudando conscientemente, como no caso de Shikamaru, que após se tornar mais velho, não evitou conflitos apenas por falta de motivação ou preguiça, e passou a agir mais em certas circunstâncias, como no caso da Asuma. Ele foi extremamente determinado e não teve preguiça de se vingar do seu amigo que morreu, e de proteger a Kurenai, o filho dela. Certo, pode ser uma questão biológica, mas aí existe o lado ruim, de não ter ambição e muitos desejos. Como eu citei no vídeo do Oikawa, a ambição pode ser algo mágico e incrível, e tem diversos estudos que mostram que ela pode te impulsionar a ter uma maior satisfação com a vida. Existe uma metáfora interessante que conta a história de um jovem adulto que é indagado pelo pai, que cita que o filho não tem muita motivação na vida. O jovem então diz para o seu pai de forma bem honesta: pai, eu não importo, eu não preciso de muito, eu ficaria muito feliz se passasse o resto da minha vida num jardim assim como o que o senhor tem. E aí o homem, em vez de ser tocado pelas palavras do seu filho, ele simplesmente fala: filho, eu queria ser primeiro-ministro e acabei nesse jardim. Se o seu grande objetivo é estar aqui, temo onde você vai chegar. Existe uma beleza em procurar evoluir e procurar mais coisas. Nosso corpo, nosso cérebro foi projetado para não habituarmos com o que temos, para não nos contentarmos. Isso sim pode ser ruim em alguns aspectos, como já falei algumas vezes aqui, mas o motivo é que isso favoreceu nossa sobrevivência e favorece atualmente também. Os nossos ancestrais que sobreviveram foram aqueles que Tipo, eu ouvindo isso aí, a gente consegue trazer um pouco para nossa realidade, pelo menos para mim. Existem vários tipos de pensamento, vários tipos de comportamentos de pessoas, mas eu acho que ninguém consegue viver parado, tá? Isso é, consegue. Eu quero ganhar dinheiro sem trabalhar. Claro, todo mundo quer isso, mas eu acho que você não consegue ficar parado no sentido de viver exatamente só com aquilo. Você pode, a não ser que você seja muito rico, porque você vai ter coisas para fazer, você vai querer usar o seu dinheiro para fazer coisas. É nesse sentido que eu tô falando. Porque enquanto você quiser evoluir, você vai ter que agir para evoluir, certo? E também existe a sensação, aquela sensação de você conquistar mais. Para a pessoa que tem muito dinheiro, o conquistar é mais fácil, porque ela consegue comprar. Por exemplo, eu dou o exemplo da placa de vídeo que eu consegui comprar agora. Foi uma realização. Mas para isso eu tive que me movimentar, eu tive que agir. E eu acabei gostando muito de fazer o que eu fiz para conquistar essa placa, que é fazer live, fazer vídeo, conversar com vocês. Então, uma coisa que eu não estava habituado a fazer, eu comecei a fazer, não com muita vontade, eu estou sendo sincero, mas passei a gostar. E através desse esforço, dessa motivação que também veio de você, eu consegui uma coisa que eu queria muito. Entendeu? É nesse sentido. A gente sempre vai querer algo a mais, a gente sempre está querendo buscar algo a mais. É muito difícil alguém se contentar com o que tem. Depende. tentavam procurar mais. E isso fez eles encontrar. Depende. Algumas sim, outras não. Então, eu não concordo 100% com o seu pensamento. Tem pessoas acomodadas, pessoas que não querem evoluir, pessoas que se contentam com pouco, pessoas que querem continuar na mesma vida que tem também. Mas ainda assim, a pessoa, é o que eu te falei, ela quer, mas ela não quer se esforçar para conseguir. Mas o cérebro dela quer. Eu acho que todo mundo quer conquistar algo a mais. Todo mundo quer um carro, todo mundo quer ter uma moto, ou um computador Master Race, uma roupa melhor. Todo mundo quer ter, mas nem todo mundo quer se esforçar
pra conseguir. Eu acho que é nisso que você tá pensando. O nosso cérebro vai querer, mas a gente não vai querer se forçar pra conseguir. Concordo 99%. 99 é quase tudo. Dessa opinião. Trazer mais oportunidades de sobrevivência. Então sim, a ambição pode ser algo extremamente positivo. O Shikamaru aceita os malefícios de não ser ambicioso, como saber que talvez nunca será lembrado ou que não vai alcançar algo grandioso como seus colegas. Ele aceita isso. Como mostra esse estudo, a grande verdade é que muitos de nós, de fato, não vai atingir coisas grandiosas na vida. 92% das pessoas não conseguem alcançar aquilo que planejaram no início do ano. Então a chance de nos frustrarmos em atingir aquilo que almejamos é bem alta. Ambições costumam ser uma espada de dois gumes. Elas podem te motivar a ponto de você ter mais energia para atingi-las, mas também podem te frustrar mais do que qualquer outra coisa na vida. Então você que pensa ou se sente parecido com o Shikamaru, talvez por uma questão biológica, talvez o cérebro de fato gasta mais recursos para realizar uma ação, ou simplesmente porque você tem um nível de ambição menor do que os outros. Quando assistimos Naruto, ficamos com aquela sensação de que que o Shikamaru poderia alcançar mais coisas, apesar dele ter alcançado muita coisa. Isso é algo recorrente em nossa sociedade, com nós mesmos. Vocês também que estão me assistindo, talvez no fundo sente que poderia ter alcançado mais. E talvez sofre por isso. Coisa que o Shikamaru não sofre. Ele lida muito bem com tudo isso. Ele aceita simplesmente que é diferente. E que não precisa ser cheio de sonhos, como seus colegas. O Shikamaru tem um perfil de alguém que não é muito influenciável. E isso pode ser bom e ruim. O lado bom é que ele vive uma vida mais autêntica e baseada naquilo que ele escolheu acreditar. Pouco importa a vida dos outros ou a escolha dos outros. O lado ruim é que ele se motiva também menos pela ação dos outros. Todos nós podemos sonhar com o que quisermos. A questão é que tudo exige um preço. Se você querer uma vida grandiosa ou você tem um desejo de atingir muita coisa, você vai pagar um preço. E se você não quiser também nada, você vai pagar um preço também. O equilíbrio sempre é bom, até porque atingir objetivos é bom para o nosso cérebro. O cérebro tem uma rede de recompensa comum, cuja atividade ligada à dopamina sustenta todos esses grandes sentimentos que temos quando desfrutamos de uma comida deliciosa, quando ganhamos algo, quando ganhamos uma partida de futebol de alguém, ou quando recebemos um aumento de salário, etc. Algumas drogas podem sequestrar essa rede a ponto de fazer com que recompensas naturais, normais da vida, pareçam pálidas e sem vida. Aí entra a questão do vício. Então, o sucesso, a conquista, ela age como se fosse um tranquilizante. Reduz os níveis do estresse do hormônio cortisol e pode até ter qualidades antidepressivas leves. Atingir objetivos dá pra gente a sensação de autoconfiança e aumenta a sensação de controle. Mesmo assim, eu admiro muito essa perspectiva do Shikamaru, de pensar por si mesmo, de tentar isolar os seus valores do restante das outras pessoas. Às vezes dependemos de fontes externas para informação, conhecimento, sistemas de crenças, entretenimento, ao mesmo tempo nos vendem a ideia de que nossa felicidade vem de fora. Com o tempo, passamos a acreditar que tudo que é desejável, satisfatório e gratificante, tudo que queremos e precisamos, vem de fora. O Shikamaru encontra esses valores dentro de si mesmo, sem se importar muito com os valores externos. O famoso psicólogo Abraham Maslow descobriu que as pessoas mais felizes não eram necessariamente as mais ricas, mais atraentes ou mais inteligentes. Elas eram simplesmente aquelas que viviam vidas autênticas, realizando seu potencial e vivenciando momentos de profunda alegria e conexão. O Shikamaru seria aquela pessoa que consegue contemplar coisas simples da vida, como ficar sentado embaixo de uma árvore, apenas observando as coisas ao seu redor, em um estado profundo de plena atenção. É curioso que mesmo nas situações em que ele tem que se esforçar, e mesmo ele não tendo a propensão para se esforçar, ele faz alguma coisa. Ele tenta passar por cima disso. Porque uma coisa também que ele valoriza muito são as relações sociais, as pessoas que ele gosta. O famoso neurocientista William James uma vez disse: a ação parece seguir o sentimento, mas na verdade, a ação e o sentimento andam juntos. E ao regular a ação, que está sob o controle mais direto da vontade, podemos regular indiretamente o sentimento, que não está. Portanto, se você colocar a carroça na frente dos bois, em termos de dar início a comportamentos motivados usando seu livre-arbítrio, acredito que os caminhos neurais associados à conectividade cerebral de uma pessoa motivada acabarão se fortalecendo. Ou seja, as mudanças podem vir muito bem de fora para dentro. Sua ação pode motivar você a agir mais, e aos poucos o seu comportamento vai mudando também. Shikamaru é um personagem muito amado. Shikamaru é aquele que se parece mais com o nosso eu, que é apenas ficar quieto em momentos de estresse. No fundo, gostamos desses momentos. Prestar atenção ao momento presente e aproveitar momentos simples acabam trazendo mais satisfação à vida. Como se você hackeasse seu cérebro para ter prazer com desejos simples, com coisas mais simples. Ao mesmo tempo que também é bom ter objetivos e talvez metas que te fazem sonhar alto também. Até porque a vida em um jardim com a família é maravilhosa, mas para atingir esse objetivo, talvez precisemos almejar um pouco mais. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Isso me faz pensar muito, tipo assim, com relação a exercícios, por exemplo. Eu tenho dificuldade em me exercitar, ou de sentir vontade de se exercitar. E me faz pensar, e as pessoas que acordam 5, 6 horas da manhã para se exercitar? Será que elas querem fazer aquilo? Ou elas estão sendo motivadas por alguma coisa?
entendeu? Eu fico me perguntando isso, por exemplo. Pra mim, uma pessoa que acorda 5 horas da manhã pra fazer exercício é porque ela tem uma motivação 100%. Não é porque ela quer, é só uma motivação. Alguma coisa tá motivando ela. Não, pode ser por saúde, por... A necessidade é diferente de querer. Mas, cara, realmente o Shikamaru, eu assisti Naruto completo e o Shikamaru sempre foi um personagem que me intrigou pelo fato dele ser muito na dele. Claro que quando eu assisti eu não prestei atenção em todas essas camadas que ele abordou aqui, até porque eu não sou psicólogo, né? Mas deu pra entender um pouco mais o jeito do Shikamaru, porque ele é assim e como os personagens eles são criados pra que algumas pessoas se identifiquem com eles, entendeu? Cada personagem tem uma personalidade e determinadas pessoas vão se identificar com aqueles personagens. Talvez muitas pessoas se identifiquem com o Shikamaru justamente pelo que ele falou, porque ele parece mais com a gente quer ficar quieto, às vezes a gente quer só fugir dos problemas. Acho que 99% das pessoas quer fugir dos problemas, né? Eu gostei do vídeo, gosto muito da explicação dele. Bom, eu sou apaixonada por esse canal porque toda vez que a gente ouve ele falar como psicólogo, a gente se sente abraçada, a gente se identifica com algumas coisas, ele explica muito bem. Ele, além de explicar, ele vai atrás dos filósofos, do que cada um falou, ele pesquisa em relação a como trabalha a nossa cabeça, os nossos nervos, enfim, mas não ter a ambição pra mim, tipo assim, a pessoa que não tem tipo, a ambição de crescer ou de conquistar alguma coisa já tá morto por dentro, porque a gente vive querendo experiência nova, a gente vive querendo algo novo sempre. E eu acho que quando a gente deixa de sonhar com o futuro ou de pensar em alguma meta a ser batida, a nossa existência não faz mais sentido, porque a gente precisa disso pra viver. Sim, foi como eu falei. Quando você almeja uma coisa conquista, e como ele falou, a gente se sente recompensado pelo nosso próprio cérebro. Isso. Entendeu? Por mais que seja algo simples, mas também pode frustrar. Se você desejar algo muito grande e não conseguir, você pode se frustrar. Eu acredito muito que esse negócio de eu vou entrar na academia e vou fazer o projeto verão do ano que vem. Cara, tu vai 2 meses e para. Aí chega no final do ano e, pô, mais uma vez eu falei que ia ir e nunca fui. Tipo assim, pode frustrar, entendeu? Então temos que tomar cuidado. O nosso cérebro aqui, ó, é uma máquina, mas a gente também tem que tomar cuidado com ela. Beleza, gente? Comenta aí se você gosta do Shikamaru ou se você prefere a personalidade do Naruto, que é mais... tá ligado, né? Você sabe como é que é o Naruto. O link do vídeo original tá na descrição, se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.